Me lembrei de um jovem que, certa vez em um culto de ensino, me perguntou sobre o que era a salvação, como de fato alguém poderia compreender a salvação cristã. Eu queria tratar disso. O que é a salvação, de fato? Como é que a Escritura a compreende? E eu queria tratar disso a partir da figura de Jesus. E por questões óbvias. Ele é o Salvador. Ele é aquele no qual converge as promessas da nova era redimida, Maulana Rabá. Ele é o Messias esperado e é assim descrito por seus apóstolos e discípulos. E essa percepção e essa perspectiva, ela se enfronha no texto da teologia do Novo Testamento. Então, evidentemente, que é importante falar o que Jesus pensava sobre a salvação. O que era a salvação para o Messias, para Jesus, como ele a compreendia, quais eram as janelas hermenêuticas ou interpretativas que caracterizavam a leitura de Jesus acerca desta realidade. Precisamos falar disso. E eu quero falar a partir da tradição do Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 29, e essa é a nossa perícope. Jesus, nessa parte do capítulo 19, utiliza uma experiência que ele vivenciou juntamente com seus discípulos com um jovem que tinha muitas posses. E ele rejeita o convite de Jesus, ele se isenta de tê-lo como guia, consequentemente, de obter a salvação. A partir dessa rejeição, dessa indiferença desse jovem rico, a partir dessa experiência concreta, Jesus então vai tratar de algo maior, supra-concreto, que tem a ver não apenas com o indivíduo de modo particular, mas com o ser humano. Então, essa experiência presente preliminarmente com o jovem rico é uma catapulta para lançar os discípulos e todo aquele discurso que Jesus irá fazer para dentro desse cenário da salvação do ser humano. E aqui Jesus vai explicar o que ele entende acerca da salvação. E aqui ele nos diz 3 coisas importantes, 3 lições que não podemos esquecer. Primeira delas, que encontra-se aqui no versículo 23 e 24, eu quero lê-lo. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um caminho para passar pelo mundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O que é que Jesus, a partir da experiência daqueles que tinham posses, da sua total indiferença, da sua total apatia à salvação, por conta dessa experiência idolátrica e absolutamente perversa e pervertedora, que era de fato a relação com o dinheiro, com as posses, e que caracterizava o homem rico daquela época. A partir deste personagem
Jesus vai claramente dizer o que ele pensa sobre a salvação do ponto de vista do ser humano. E o que é que ele diz? Ele diz que a salvação, na perspectiva de Jesus, a salvação é totalmente irreal para o ser humano. Aqui o rico ilustra isso. Mas Cristo vai dizer claramente, aqui ele vai de fato tornar acessível a verdade de que o ser humano está absolutamente impotente diante de se salvar, diante da salvação. Ou seja, é absolutamente absurda a ideia de uma autossalvação. A ideia de que há recursos, de que há habilidades, de que há competências, de que há qualquer coisa dessa natureza que me capacite, que me habilite a ser salvo, a me colocar como salvo diante de Deus, de que há de per si recursos em mim para que a salvação se torne concreta e efetiva. Isso é uma ilusão, é uma utopia, é uma percepção absolutamente equivocada. Jesus, então, diz a partir da experiência dos ricos daquela época, porque note bem, Jesus entendia muito bem isso, vamos também entender que ele usa o rico da época dele como um personagem, né? Porque a riqueza nem a pobreza desvirtua ou virtua o ser humano, que a riqueza ela não é capaz de incapacitar o ser humano, nem tampouco a pobreza também virtuá-lo, torná-lo salvo a partir da agência. Nem a riqueza, nem a pobreza são agências de salvação. E Jesus estava muito bem atento a isso. Ele apenas usa aqui uma figura, como figura em todo momento do seu discurso, da sua proclamação, do seu querigma. Toda vez que ele ensina da sua didática, ele vai sempre usar figuras. E aqui ele está usando a experiência que estava fresca na mente dos como um fio condutor para trazer uma compreensão mais ampliada do ser humano. Tanto que Pedro abaixo vai entender isso muito claramente. Isso fica muito claro no contexto aqui, onde ele vai perguntar, e quem pode ser salvo? Então ele entendeu o que Jesus estava falando. Ele estava falando do ser humano, né? E você vai notar que a palavra vai afirmar essa verdade em vários outros lugares. Eu escolhi Romanos. Paulo vai dizer assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que busque a Deus, que entenda de fato. Aqui Paulo vai ilustrar a partir da sociedade que ele via, a partir daquilo que o homem apresentava, dos seus frutos, que não tinha, primeiro, ninguém que pudesse colocar de modo inocente e justo diante de Deus. Primeiro, não tem ninguém, do ponto de vista da experiência humana, centrada no homem. E tampouco tem alguém que realmente, verdadeiramente, de modo absolutamente livre de condicionantes ou de qualquer outra coisa que polua essa busca, que busque de fato a Deus desse modo absoluto. Não existe. E Paulo vai dizer isso. Então a mesma coisa que Jesus está dizendo, ele só usou um personagem mais específico, o homem rico, porque anteriormente ele tinha vivenciado aquela rejeição explícita do jovem rico, vamos usar o termo, jovem rico, em relação a Jesus por conta das posses que tinha da vida opulenta, que ele não queria abrir mão. O ser humano vai ter os seus ídolos, vai ter aquilo que vai
se tornar um empecilho para que ele siga o Senhor, para que ele realmente experimente a salvação a partir dele. E isso é um fato que nós não podemos desprezar, e Jesus claramente deixa isso muito claro. Bernardo Shaw, ele traz uma coisa que eu queria ilustrar com isso. Ele vai dizer assim, somos salvos da morte, para as riquezas da graça. Ou seja, sem sermos livres e curados da morte com a ressurreição espiritual, que Jesus vai chamar de novo nascimento, que Paulo vai chamar de regeneração, de ser uma nova criação, de ser um novo ser em Cristo, não há como experimentarmos, expressarmos, tornarmos explícito a graça de Deus nas nossas vidas. Então essa é a primeira verdade importante que Jesus nos conecta. Mas há uma outra verdade importante presente no texto. E essa verdade está no versículo 26. Ele diz assim: Jesus olhando para eles e disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a segunda percepção de Jesus acerca da salvação, que é na verdade uma graçação em relação ao que ele já disse em primeiro momento, então ele está seguindo o contexto, ele vai dizer que na verdade a salvação é obra de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus. É a Trindade operando na desventura humana. É Deus, historicamente, através dos seus pactos e aliança, mudando a realidade humana, mudando a história humana, mudando o destino humano. Salvação de ponta a ponta é obra de Deus. É obra de Deus quando nos faz nascer de novo. É obra de Deus quando nos auxilia na transformação. É obra de Deus quando nos faz glorificados. A salvação é absolutamente obra do Senhor. É um engano grave e sério. Quem pensa diferente é um equívoco sem tamanho. Pensar de modo distinto. A salvação é obra de Deus em Cristo Jesus. Ele é a chave, Ele é o caminho, Ele é o fundamento. É nele, crendo em sua obra, crendo em sua palavra, crendo no que Ele foi e o que Ele nos deu como promessa, que a salvação se torna realidade. Fora isso, é só uma experiência religiosa. Tem muita gente que infelizmente apenas teve uma experiência religiosa ainda, mas que precisa do poder do Evangelho de Jesus Cristo, que só vem crendo nele, exclusiva e somente nele. Só em Jesus, o nosso Messias, nós temos a verdadeira salvação. A salvação vem do alto, o novo nascimento vem do trono da graça. Louvado seja o Senhor. É impossível aos homens, está aqui Jesus falando, mas é possível a Deus, porque Ele é Deus. É possível o Senhor que criou o mundo, o cosmos, a realidade, salvar. É possível porque Ele é o Redentor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Pantocrator, Todo-Poderoso, o Deus sublime, o totalmente outro. É Ele que nos salva. E a salvação só é real quando vem nele. E é interessante que Mateus coloca assim: Teô, Panta do Natal. Ou seja, se eu fosse fazer uma tradução livre, para Deus tudo é possível. Salvação é possível para Deus. O ser humano é negativo. O ser humano, impossível. Vocês entendem isso? E vamos lá. Eu quero citar Paulo mais uma vez. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso vem de vós. E aí? Vem de onde? É dom de Deus. Teutudoron. É presente divino. Ei, ser salvo é presente de Deus. É graça superabundante. Por isso que nos tornamos super vencedores. Glórias ao Senhor.
Só Ele pode. E por que só Deus pode fazer isso? Porque estamos mortos. Porque a nossa condição é absolutamente comprometida. Por isso que Jesus usa a figura de um camelo entrar numa agulha que seria o menor lugar da casa. Não essas outras explicações estapafúrdias que usam para tentar explicar o que Jesus deixou claro. E aí perdem a figura quando fazem isso. Né? Quando tentam botar limites em Deus e na Escritura e na revelação. Jesus está falando aquilo mesmo. Está dizendo, ó, sabe, o camelão não passa naquele menorzinho lugar, naquela menor fresca que tem na casa, que tem na casa. Do mesmo jeito. Assim como o camelo não pode passar em um lugar tão pequeno como esse, o homem também não pode se salvar. É impossível aí. Por isso vai falar, irmão. Aí Pedro vai dizer, mas então, quem pode se salvar? Se o camelo não passa, nós entendemos o que o Senhor está dizendo. Então quem pode se salvar? Jesus diz, ninguém. É impossível, mano. Porque ele está caído. Porque ele morreu. Por isso que essa concepção que muitos têm sobre o livre-arbítrio no sentido de salvar é um menoscabo do que de fato aconteceu do ponto de vista da universalidade do pecado e da pecaminosidade humana. É exatamente ser negligente, ignorar os efeitos, os desdobramentos e as implicações do pecado na vida humana. O pecado faliu o ser humano. Só Deus pode recuperá-lo. É uma dívida impagável. Só o trilionário do céu, só o Criador, que é Senhor de todas as coisas, pode realmente mudar essa história, mudar essa realidade e pagar a dívida. Por isso Jesus grita, tetelestai, está tudo consumado, está tudo pago, só precisamos crer. E esta é a riqueza da graça. Esta é a riqueza da graça. Ele não pode se salvar, porque a salvação é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Por último, Jesus vai dizer, não apenas que a salvação é impossível para o ser humano, não apenas que a salvação é possível para Deus, mas que salvação é segui-lo. Salvação é reconhecer que Ele é o Messias. Salvação é reconhecer que Ele é a resposta. Salvação é reconhecer que Ele é o caminho. Salvação é reconhecer que só Ele muda a desgraça e o submundo que nos caracteriza como seres humanos caídos. Como seres falantes, nós somos fugitivos da justiça implacável de um Deus santo soberano. Não podemos escapar da justiça e da santidade de Deus. Ele é totalmente sublime. Se não houver um mediador que se coloque em nosso lugar, se não houver alguém que de fato pague essa conta, que se coloque entre dois inimigos de morte juramentados, um dia essa salvação, essa justiça absoluta e essa santidade transcendente irá lhe alcançar. Só Jesus é o sangue na porta que nos livra do anjo destruidor. Só Jesus é a salvação. Ele vai dizer isso aqui no texto, versículo 28 e 29, preste atenção. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, note isso aí, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filho ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então aqui herdar a vida eterna, receber um galardão, está conectado a seguir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus.
Seguir a Cristo é a evidência mais explícita de que a vida zoe, espiritual, transcendente, divina, do trono, a salvação que caracteriza e torna efetivo essa dotação de vida, essa ressurreição espiritual, fruto de ouvir a voz do Salvador, potente, poderosa, transformadora, dentro de nós. Dentro de nós. É o seguir. É o seguir que ilustra. É o seguir que evidencia. Seguir a Jesus, o Mestre, seus ensinos, sua obra. E isso é o coração da missão da igreja. Eu sempre tenho dito que a igreja não faz missão, a igreja é missão. A igreja é missão porque ela se reúne para seguir a Jesus e apresentá-lo ao mundo. Isso é a missão da igreja. E o que é que ele diz? Ensinar, batizar, colocando publicamente a verdade da sujeição a Cristo e ensinar tudo o que ele falou e fez. É isso. Seguir a Jesus. Os apóstolos fizeram isso, tudo que eles ensinaram e que hoje é um registro na teologia do Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, foi nada mais do que desdobrar o que eles aprenderam e viveram com o Mestre. É isso que é salvação. Salvação é seguir a Jesus. Agora olhe bem o que João diz. Esse negócio de seguir a Jesus. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem se segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue tem as trevas, toda essa subversão aplacada dentro de nós, toda essa sombra que está presente dentro de nós, inclusive, para você ter ideia que isso é tão real, Carl Jung vai falar dessa sombra, desse aspecto complicado dentro do ser humano, né? Que ele vai chamar de sombra. A Bíblia também chama de trevas, né? Toda essa sombriedade dentro de nós, todos esses aspectos nocivos, perversos, dentro, toda essa clivagem, essa divisão em nossa personalidade e identidade, tudo isso é resolvido em Jesus, em Cristo, à medida em que o seguimos no modo real, o seguimos apesar de toda essa força de atração em nós, querendo nos levar para as trevas, mas nós nos agarramos à luz, nós seguimos a luz, e nós olhamos a luz, e ela ilumina o nosso caminho, porque a palavra de Deus faz isso, à medida em que o Espírito aplica, nos guiando para sermos transformados à imagem de Jesus, até o dia em que seremos glorificados. Isso é ser salvo. Seguir a Jesus no poder do Espírito Santo, fazendo a lavoura do Espírito em nós. Fora disso, é só utopia, como já disse. Fora disso, é equívoco e é uma pura compreensão e gestão religiosa. Jesus nos ensinou o caminho, como mudar, seguindo-o e experimentando o poder do Evangelho em nós, para a sua glória. Que Deus lhe abençoe. Amém.